Define pra gente o que é doping e quem que rege essa questão do doping. Certo. A gente tem uma agência reguladora mundial que chama WADA. É ela que publica a lista de substâncias proibidas, que é publicada anualmente, então cerca de, acho que setembro, outubro, é publicada a lista para o ano seguinte. Então, no final do ano passado, foi publicada a lista que vale a partir de janeiro desse ano, por exemplo. Para E a todas as WADA, modalidades. para todas as modalidades. A gente vai ter coisas específicas de cada modalidade. O ciclismo, por exemplo, é um esporte que tem algumas coisas específicas na confederação, mas a WADA é que rege, que dá a lista de substâncias e faz o código antidopagem, que aí tem todas essas regras que eu falei, que não é só uma, não é só encontrar a substância na urina. Tem outras 9, com certeza não vou conseguir listar todas, não vou lembrar. São coisas muito próximas, parecidas, mas o código inclui 10 tipos de quebra de regra de antidopagem, além de você ter a substância vista na sua urina. Então, a WADA que faz o código, a WADA que lista as substâncias. E aí fica a cargo das confederações fazer os testes nas competições. Né? Por exemplo, você vai ter um Mundial de Esportes Aquáticos, é a FINA, Federação Internacional de Natação, que vai organizar a testagem para essa competição. E você tem um órgão nacional também responsável pela educação, antes de tudo, e por coordenar as regras específicas do controle de doping no país. Ir atrás do atleta para fazer uma coleta fora de competição, vai bater na casa do atleta, hoje vai ter uma coleta surpresa. É a ABCD, a nossa Autoridade Brasileira de Controle de Doping, que é quem faz esse regimento interno dentro do país. Então, nas competições fica mais a cargo da confederação organizar essa coleta, mas com o apoio de quem coordena nacionalmente, que é a ABCD. E o que é considerado doping pela WADA hoje? O doping é considerado uma inflação, como é que eu posso dizer? Uma quebra da regra antidoping, tá? E aí são 10 regras que você pode quebrar possuindo uma substância proibida na sua urina. Vamos lá. Você portar uma substância proibida, mesmo que você não tenha feito uso. Nossa, isso... Mas e aí? Então, o tal do creme que não poderia ser usado, se a pessoa... Tá carregando na mala de mão dela. Teoricamente, tá lá. É uma infração às regras antidopagem. Sim, ela pode ser punida teoricamente. Eu nunca vi isso acontecer. Mas, por exemplo, teve um caso, se não me engano, foi nas Olimpíadas do Rio. Começaram as polêmicas. E aí teve um nadador, se não me engano, americano, que ele, antes de vir para cá... Ele postou uma foto na rede social dele fazendo uma infusão de algum soro específico, que qualquer soro, mesmo que fosse só soro fisiológico, ele já poderia ser punido, porque você fazer uma infusão de mais de 100 ml em menos de 12 horas é considerado doping. Não precisa ter medicação dentro. A infusão é considerada. É um método proibido, que a gente chama. E ele postou fazendo uma infusão que tinha mais de 100 ml e ele foi punido por isso. E é proibido por ter algum efeito fisiológico ou não? É só porque existe a possibilidade de ter alguma coisa lá? Aí, o doping é quando você infringe uma regra antidoping. Isso, qual que é a regra? Exato. Por que uma substância entra na lista? Isso, essa Eu é a acho pergunta. que isso que, né, para as pessoas... responde o que é doping. Mas uma substância ela entra na lista quando ela infringe 2 de 3 aspectos específicos. Ou ela causa risco à saúde do atleta, da pessoa. 2, ou ela melhora o desempenho de forma relevante. E 3, que é um item bem subjetivo, ao meu ver, que eles descrevem como fere o espírito esportivo. Exato. Que é o fair play. Exato, o fair play, total. Então é isso. Quando uma substância se encaixa em 2 de 3, ela é passível de entrar na lista. E isso tem um cunho subjetivo por conta do fair play, né? Por exemplo, tem um outro grupo que são as substâncias que ainda não são liberadas para uso,
como, por exemplo, era o PRP até pouco tempo. Né? No Brasil ainda não é liberado, mas, enfim, em alguns lugares é liberado. Ele faz parte da lista da UADA por não ser um método ainda reconhecido como efetivo e como não ferindo aqueles 3 aspectos. Então, ele ainda não foi aprovado, ele está na lista de substâncias proibidas. PRP, para quem não sabe, é o plasma rico em plaquetas. Isso, desculpa. E aí, os diuréticos, por exemplo, eles não se encaixam, talvez... risco ao atleta, muito pouco, mas eles não se encaixam nos outros, eles não melhoram a performance, mas eles são agentes mascarantes. Então, além de ter essa regrinha dos 3, de ter 2 dos 3, tem esses 2 grupos. Ou é uma substância ainda não aprovada, ou é um agente mascarante. Outras substâncias. E aí, o 100 ml talvez entre mais nesse, do que, de fato, em diluir aquilo que o cara tem usado, enfim. Mas eu acho que é isso, que assim, resumindo o que é o doping, é mais ou menos uma forma muito sucinta, assim, porque... mas acho que é importante falar isso, porque uma vez que você entende o princípio filosófico do negócio, fica mais fácil de você entender o que pode ou não se encaixar naquilo. E acho que deveria até ter um peso de autorreflexão do atleta também, né? No sentido de conhecer essas regras e talvez falar, puta, isso daqui gera algum malefício, tá me gerando... algum ganho acima da média e fere o espírito porque outra pessoa não pode usar, então, né? Exato. Acho que até quando tu vai te sentir bem por estar usando aquilo, mesmo que você vá participar a triatleta, faz muita competição que não faz parte da confederação, oficial. Exato, e aí não vai ter doping. E aí, o quanto eu me sinto bem usando, o quanto eu vou me sentir bem se eu ganhar essa prova, fazendo uso de uma substância que eu sei que está trazendo um benefício para a minha performance e talvez um risco em outros aspectos de saúde. Sim. Então, claramente, está na lista. E aí, o quanto isso eticamente, psicologicamente pega em mim, né? Eu acho que isso é muito pessoal, mas faz pensar. Quando você entende o processo, eu acho que é isso. Quando você vai ler sobre doping, o site da ABCD, é isso. É falando em educar, é falando em um atleta, desde muito cedo, estar inserido nesse contexto de aprender o que é, porque é aí que vai fazer sentido para ele não quebrar essas regras, né?